Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Nós, para vivermos bem neste mundo, precisamos de ser guiados. Ninguém vive sem um guia, ninguém vive sem uma orientação. Nós chegamos neste mundo e o encontramos assim, belo, mas cheio de desafios. E neste mundo, cheio de desafios, sozinhos não conseguimos trilhar o caminho certo. Sozinhos é impossível fazer isso. Em todas as dimensões da vida a gente precisa de um orientador, de um guia, né? Nossos primeiros orientadores, nossos pais, nossa mãe, nosso professor, depois nosso chefe. Sempre tem alguém para que as coisas funcionem. Organizada, precisa de um cabeça, de um líder. Da mesma forma é na nossa vida, na nossa existência. E o nosso pastor, o nosso guia, é Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que tem palavras de vida eterna. Ele que tem luz que ilumina o caminho, os caminhos que devemos seguir. Longe dele, nós podemos tomar caminhos errados, seguir outras vozes. O Evangelho de hoje ilustra muito bem a importância do pastor, daquele que guia, e como as ovelhas reconhecem a sua voz. Para compreendermos melhor ainda este Evangelho, devemos entender o contexto em que Jesus Cristo contou esta parábola. Naquele tempo, então, todos tinham, aqueles que podiam ter os seus cabritos, as suas ovelhas, tinham que guardar com muita segurança, porque eram tempos de muita pobreza, e se roubavam os cabritos, as ovelhas. Então os pastores, vários pastores, eles se reuniam e faziam um redil,
ou um cercado único que colocava as ovelhas de vários pastores no mesmo lugar. Então eles pagavam alguém para ficar cuidando durante a noite destas ovelhas, enquanto o pastor ia descansar, porque passava o dia cuidando das ovelhas. Era o grande patrimônio naquele tempo, eram as ovelhas, eram os cabritos. Então eles tinham que descansar, pagava alguém para ficar olhando, para ficar cuidando. E quando chegava no outro dia, como que deveria fazer então para que as ovelhas soubessem qual era o seu pastor? As ovelhas conheciam pela voz. Quando o pastor dizia as palavras que ele costumava dizer para as suas ovelhas, elas já sabiam. E aí quando ele saía falando, eu via isso na minha terra, quando eu ia para a casa dos meus avós, eles falando, quando se fala, elas compreendem. Então, aquele grupo de ovelhas seguia o seu pastor. Depois vinha um outro pastor e levava as suas ovelhas, Se isso não acontecesse, então elas eram roubadas. Os ladrões pulavam a cerca e levavam as ovelhas à força mesmo, ou então, levavam as ovelhas e raptavam as ovelhas. Então, era essa dinâmica desse contexto rural em que Jesus Cristo está falando sobre os pastores. Então, ele está dizendo: eu sou essa voz, a voz que vai guiar pelo caminho certo, a voz que vai conduzir vocês. Eu sou essa voz que leva para a felicidade, para a alegria plena, para a vida plena. E nós somos essas ovelhas que devemos reconhecer a voz de Jesus Cristo. A sua voz é a sua palavra, são os seus ensinamentos, é o seu jeito de ser que ilumina a nossa vida. Seguindo os caminhos de Jesus, a gente nunca vai se perder. Mas muitas vezes nós somos enganados e levados por outros caminhos, por outras vozes, nos desviamos do caminho de Jesus Cristo e somos conduzidos mal. Esse redil também podemos interpretar como a igreja. A voz de Jesus está na igreja. Escutando a voz da igreja, vamos estar escutando a voz de Jesus, sendo guiados por ela. E cada vez que a gente se distanciar da voz de Jesus, devemos retornar para o nosso redil, retornar para a nossa igreja, retornar para os ensinamentos de Jesus Cristo. É a voz que nos conduz, que nos faz viver melhor, que nos deixa seguros e amparados, sempre mais. Então, é o bom pastor, como diz o salmo que a gente escutou, que fala tão bem do pastor e como ele age, dizendo: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. É isso que Jesus Cristo faz com cada um de nós. E qual é a voz que mais a gente reconhece nesta vida? Para se aproximar um pouco com a voz de Jesus, para a gente entender qual é a voz que a gente nunca esquece, qual é a voz que está gravada no coração da gente, qual é a voz que, ao escutarmos no meio da multidão, a gente sabe: esta é a voz, eu conheço. Qual é a voz que a gente pode dizer é a voz mais próxima da voz de Jesus? É a voz da sua mãe, é a voz da nossa mãe, é a voz que nos acostumamos desde criança, quando cantava as cantigas de ninar para a gente, ou contava as histórias, às vezes cantando até mesmo desafinado, mas ali era a voz da minha mãe, da nossa mãe. E a criança, quando escuta a voz da sua mãe, quando está na creche, de longe, ela já para de chorar, ela reconheceu a voz. Mesmo de longe, quando o filho escuta a voz da sua mãe, ele se sente seguro, ele se sente em paz, ele já se sente protegido, só em escutar. É a voz que muitas vezes nos repreende, é a voz que diz que não deve ser assim,
é a voz que puxa a orelha quando deve ser puxada, é a voz que diz o que a gente deve fazer, é a voz que nos conduz, é a voz do pastor na nossa vida, é a voz da nossa mãe, é a voz doce, tão agradável de ouvir. E quando ela fala sorrindo para a gente, é tão bom escutar a nossa mãe quando ela sorri, quando ela fala sorrindo. É a voz que dá ternura, acalenta, dá paz, né? Dá puxão de orelha, mas é a voz mais conhecida, né? É a voz do pastor. Por quê? Porque que é o melhor para a gente, porque que é o melhor para você, que é o melhor caminho, que é a felicidade. Daria tudo, se possível, para que o filho não sofresse jamais. Assim é o bom pastor, assim é a nossa mãe, assim é a sua mãe. A voz que está internalizada no coração da gente, a voz de quem ama a gente, e a voz do pastor, a voz de Jesus, é esta voz que nos conduz também. Podemos perceber na voz terna da nossa mãe a voz de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quer o melhor para cada um de nós. Que nesse dia a gente possa valorizar a voz, a presença da pessoa amada pela voz, escutar, falar, dialogar, deixar falar, porque a voz é presença, a voz é acolhida, a voz é ternura de Deus na vida da gente. Deus Todo-Poderoso nos abençoe sempre, e agradecemos do fundo do coração, porque as mães existem para tornar o mundo bem melhor.